tem ainda uma conversa sobre a doença da sociedade. A gente vai falar sobre hipocondria. Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise, vai esclarecer as nossas dúvidas. E a gente fala agora sobre hipocondria com a doutora Diana Dari, que está aqui, que é mestre em psicanálise. Tudo bem, doutora? Olá, Prazer Jaque. te receber aqui, viu? Prazer todo meu, que bom estar de volta. Muito bom, falando sobre um assunto tão importante. Doutora, eu queria começar, eu até brinquei agora há pouco, perguntando para o telespectador quem é que usa remédio por conta própria, se usa remédio demais. Queria entender o que é exatamente a hipocondria. Tá, por definição, Jaque, a hipocondria significa mania de doença. Vem do grego, hipo significa abaixo e condria eles chamavam de cartilagem abaixo do tórax. Então eles achavam que as pessoas que tinham essas doenças era do tórax para baixo por conta de bilis, enfim, essa é uma coisa mais histórica. Mas, de modo geral, é aquela pessoa que sempre acha que tem a pior doença e está sempre se automedicando e procurando vários especialistas para aquela doença que ele acha que provavelmente tem. Doutora, eu queria primeiro entender um pouco, contextualizar um pouco a sociedade em que a gente vive, porque não é difícil. Vou falar da TV. A gente está ali zapeando e vê desgraça para tudo quanto é canto em alguns noticiários, entre aspas, eu vou usar a palavra noticiários. Não é difícil você abrir as suas redes sociais e ver desgraça para tudo quanto é canto, né? Sim. E a gente sabe que doenças existem sim, problemas acontecem, desastres, catástrofes, a gente sabe que isso acontece. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes, por isso está tão presente, dá a impressão de que é muito mais provável que isso vai acontecer. Isso pode interferir mesmo? Muito. Se a pessoa tem essa personalidade mais sensível, vamos dizer assim, ela começa a achar que ela tem aqueles sintomas. Inclusive, na busca de informações, por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça, aí ela começa a entrar lá nas buscas. Ai, meu Deus, eu devo estar tendo um derrame, eu devo estar com AVC, eu devo estar com tumor, alguma coisa muito grave. Então, a pessoa somatiza, porque, na verdade, já que a hipocondria é uma somatização, é o que chamamos na psicanálise de psicossomática. Então, a pessoa começa a buscar e vê tanta tragédia, como você falou, que ela acha, não, eu devo ter essa doença também, né? Quando tem os surtos de gripe, né, como teve no passado, H1N1, e gripe aviária, e gripe suína, a pessoa espirrou, quem tem hipocondria já acha, eu tenho certeza absoluta, porque eu fui no aeroporto, porque eu fui naquela festa, tinha muita gente, eu tenho aquela gripe. Doutor, o que me chamou muito a atenção quando surgiu a ideia de se fazer a vacina, de se trazer novamente a vacina contra a febre amarela, o que aconteceu? Nós vimos pessoas pulando muro de UPAs, né? De sistemas de saúde, pulando os muros de postos de vacinação, situações absurdas acontecendo. Logo depois, algumas pessoas tiveram reação à vacina e a suspeita de que mortes aconteceram por reação à vacina. Pronto, Sim. Ninguém mais queria tomar vacina. Isso não é um reflexo de uma sociedade doente, mas não física, psicologicamente? É um surto, vamos dizer assim, uma histeria coletiva. Acontece muito. Então, as redes sociais, elas promovem muito esse pânico, né? A gente tem que ter cuidado. E se a pessoa, como ele disse, tem uma personalidade mais sensível, mais maleável, ela começa a achar que ela realmente tem todas as piores doenças do mundo. E muita, já que é interessante do hipocondríaco, ele sente algumas coisas mesmo. Então, ele acaba indo para vários médicos sentindo os sintomas. Se ele lê e ouvir muito sobre as doenças, ou convive com pessoas doentes, ele tem certeza também que ele pode adquirir aquela doença. Doutora, agora há pouco a gente estava falando especificamente sobre pets, mas a gente falou sobre a gestação psicológica. Sim. E eu queria entender, no caso a gente estava falando do animal e a gente sabe que, por mais que não seja algo comum, pode acontecer com as mulheres também. Sim. O corpo se comporta como se aquilo estivesse acontecendo porque ela acredita. Sim. Então, no caso das doenças, isso pode acontecer também? Então, a mente humana, ela tem a mesma capacidade de poder se curar, assim, no sentido de eu vou cuidar de minha alimentação, eu vou ter pensamentos positivos, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou estar perto de pessoas boas, saudáveis. Você geralmente tem uma saúde boa. Já os estudos mostram que quem tem boas companhias e boas amizades tem um sistema imunológico melhor. Se você está sempre com pessoas doentes, tóxicas, falando de doença, e você está focada nisso, você também tem uma grande chance de ter uma imunidade mais baixa e até, de repente, ficar doente. Não necessariamente daquilo que você pensa, mas de alguma outra coisa, né? E a gravidez psicológica também existe muito, aquele grande desejo de ser mãe. Você começa a sentir os sintomas e realmente já atendi casos de pessoas internadas
com, né, a barriga já bem grande para ter neném, quando vê não tem absolutamente nada. O desejo é tão grande, então você vê o poder da mente humana e dos pensamentos, é muito forte. Eu costumo dizer que a gente não sabe acessar, mas Deus deixou tudo em nós. Eu acho que a resolução para muita coisa está aqui dentro, né? A gente não sabe acessar e, infelizmente, a gente acessa de maneira errada muitas vezes. Doutor, eu queria saber, esse comportamento hipocondríaco, ele é uma patologia? Ele é aprendido? A criança pode aprender com os pais? Explica pra gente. Olha, ele não é considerado, assim, um transtorno psíquico como uma patologia. Não se sabe exatamente como defini-la, porque ela é muito difícil de ser diagnosticada. Inclusive, os médicos que atendem os hipocondríacos, eles às vezes não sabem realmente se a pessoa tem aquele sintoma ou não. Até porque imagina o corpo respondendo aquilo que a pessoa está produzindo, deve ser difícil um diagnóstico, né? Você pode ter dormido de mau jeito, o braço realmente está doendo, você acha que você está tendo um pré-infarto, né? Então, o que acontece? Eu até tenho uma piadinha que é assim, o paciente vai para o médico e fala assim, doutor, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui. Aí o médico para e fala assim, eu acho que o problema é teu dedo, não é o dedo local. Tá quebrado. Então, a mesma coisa a cabeça, né? Não é o sintoma em si, mas a tua cabeça está projetando aquilo ali e o corpo obedece, né? O corpo obedece a esses sintomas. Ele responde. Em relação à criança que você me perguntou, se a criança tem vários fatores que podem acometer para que a pessoa venha a ser um possível hipocondríaco. Quais são? Trauma. Às vezes uma doença grave de uma criança a traumatizou tanto que ela vai crescer achando que ela vai ser internada mais vezes, que aquela doença que ela teve pregressa pode voltar a ter. Que mais? Muitas pessoas falando de doenças na família, né? Às vezes você é criada com avô, com avó, você vive aquelas doenças, então a criança já começa crescendo, com certeza, já soube que é hereditário, eu também vou ter. O câncer é um grande exemplo, né? Que as famílias pensam que os pais tendo câncer, os filhos também terão. Isso já é um mito. Né? Então, tem várias coisas aí que correm risco. Então, trauma, convivência com pessoas doentes, pessoas que compram muitos medicamentos. A criança vai vendo sempre aquelas sacos de remédio, todo dia um passeio na farmácia, até para ver qual é a novidade que tem no mercado. Então, a criança já começa a acreditar que aquilo ali é normal. Sem falar com os medicamentos que têm sabores. Né? Nossa, a gente falava sobre um dos bastidores com a minha produção. Sim. Docinho, né? Gostoso, né? Para criança. Pois é, então a criança começa a achar que aquele medicamento é uma recompensa de um afeto, de um problema que ele tem. Esse é outro ponto também, um fator. Quando a criança cai, se machuca ou está doente, o que acontece? O adulto vai lá ajudar. Então ela fala assim, já sei como seduzir. E a doença, Jaque, ela é extremamente sedutora. Ela chama atenção. Né? Quantas vezes a gente está meio gripado, a gente quer um colo, o adulto mesmo. Você vai para o centro da atenção, Você vai pensar, se alguém fizesse um chazinho para mim, uma sopinha, aquela canjinha da mamãe, então você já percebe que inconscientemente você está meio carente, né? Mas aí já não é necessariamente uma hipocondria, mas se não tratar, vira uma obsessão. Eu quero entender já, doutora, então, se pode estar atrelado a outras patologias, né? Se a pessoa pode ter algum transtorno, ansiedade, depressão, alguma coisa ali coligada. Vou entender um pouquinho sobre isso e sobre tratamento também. Quando é hora de procurar uma ajuda? A senhora me explica já? Nosso programa está de volta, esclarecendo as nossas dúvidas sobre hipocondria. Recebo aqui no nosso estúdio a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise, está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, eu queria, nesse bloco, começar entendendo um pouquinho sobre faixa etária e se a gente tem um apontamento de quantas pessoas sofrem com hipocondria. De acordo com as últimas pesquisas, a faixa etária de hipocondríacos entre 20 e 30 anos, estima-se entre 4 a 15% da população mundial é hipocondríaca. E no Brasil, né? E no Brasil são 10 milhões de hipocondríacos. Pode parecer pouco, mas não é relevante não, é bem relevante, é bem muita relevante. Gente, né? E pelas pesquisas também, a maioria são as mulheres. Mais que os homens. Mais que os homens. Doutora, como que isso pode refletir no dia a dia? Vamos entender um pouco o dia a dia do hipocondríaco? Então, o dia a dia é imbuído de muito estresse, muita ansiedade e muitas vezes depressão. Então, como você falou anteriormente, se tinha ele não vem... outra patologia atrelada? Tem, atrelada sim, é muita ansiedade e depressão. Tanto que o tratamento, quando chega a um certo ponto da pessoa já não conseguir ter uma vida mais normal e saudável, né, na rotina, os medicamentos usados são os antidepressivos e os antissolíticos junto com uma terapia que é muito importante, né? Porque começa a desencadear questões neuroquímicas no cérebro.
Então, o paciente, ele descobre que já não dá mais quando ele já foi para todos os médicos, todos os especialistas, já se automedicou, já começa a ter problemas interpessoais, problemas no trabalho, porque ela está constantemente achando que ela está doente. Então, interfere desse tanto jeito. de vezes que talvez ela abandone o trabalho, Sim. abandone algo importante com a família porque ela acha que está doente ou acha que pode ficar doente, porque o hipocondríaco tem isso também, né? Ele tem certeza. Né? Então, vou para um lugar, mas é um lugar que vai ter muita gente? Não vou. Vai ter aglomeração? Não vou, isso. Né? E fora que ele quer que o médico descubra alguma coisa, porque ele tem certeza que tem algo. E o que acontece também, já que o custo, porque muitas vezes ele quer porque quer fazer exames para descobrir se ele tem alguma doença, alguma patologia. Isso custa. Muitas vezes o médico fala, não, mas eu quero pagar. E às vezes ele vai por conta própria e fala, olha, eu tenho certeza que eu tenho isso, e pede um exame e paga. Então é tempo, é dinheiro, é desgaste, é estresse. E é uma situação de muito sofrimento, né? Eu imagino. Queria entender, doutora, um pouquinho sobre o momento de pedir ajuda, quando se percebe que é a hora de pedir ajuda. A senhora citou aqui algumas situações para nós que eu acredito que vão se tornando limites, né? Sim. É quando as pessoas próximas começam a falar, diz, olha, eu acho que você está exagerando, né? A família, os amigos. E o ideal é procurar um médico que essa pessoa confie e explique, olha, eu começo a ler, eu começo a sentir, eu acho que tem algo de errado, porque todo mundo está falando que é coisa da minha cabeça, mas eu sinto. O que poderia ser isso? Se a pessoa é aberta, isso é muito difícil, ela pode e deve procurar ajuda de especialistas. O problema, já que para o hipocondríaco aceitar que ele é hipocondríaco é difícil até para ele vir à clínica. Ele não enxerga isso, né? Ele não enxerga e ele acredita que as ele pessoas não... Ele não acha que está doente mesmo, Sim. né? As pessoas não estão entendendo que ele está doente, Pois né? é, então ele quer uma solução para aquela possível doença, ele tem os sintomas e é difícil ele confiar nos médicos porque inconscientemente ele precisa, ele sente que ele tem aquela doença. Não é tão fácil, né? Você receber um hipocondríaco que aceita que ele tem essa doença. Mas tem testemunhos de pessoas, inclusive na internet, que falam, olha, eu realmente vi que eu estava ficando paranoica ou paranoico por questões de sentir certos sintomas que não tinham cabimento. Até jovens de 20 anos que falam, eu estava achando que eu tinha uma dor de cabeça, já era um AVC. AVC com 20 anos é bastante raro, né? Então, e qual que é essa linha tênue, doutora, entre o medo, por conta, por exemplo, você percebeu, assistiu alguém da sua família com alguma doença, essa pessoa morreu com essa doença. Às vezes, várias pessoas na família. Então, Sim. A pessoa fica com medo de ter aquela doença. Qual que é a linha entre o medo e se tornar, de fato, hipocondríaco? É uma pergunta muito difícil, Jaque. É uma linha tênue mesmo, É uma né? linha tênue, inclusive, quando essa pessoa vai a um médico, ele também começa a acreditar. Porque ela está tão convencida daquelas dores, ela leu tanto, ela aprendeu tanto de quais são os sintomas, que às vezes o próprio médico acha possível ela ter. A depender da faixa etária e de questões incabíveis, vamos dizer assim, pelo que a pessoa está falando, não combina muito. Então, sua pergunta é difícil porque cada caso é um caso. Um bom médico que escuta, que tem paciência, conhece o paciente, ele pode dizer, não, isso aí é porque eu já sei que sua família teve, mas isso não é necessariamente hereditário, tira isso da tua cabeça. Então, não é tão fácil, porque esse diagnóstico claro, o que a gente fala é o seguinte, é sempre procurar especialista, sempre procurar remédio e tem que persistir pelo menos 6 meses. Tem que ter pelo menos um tempo, não é uma coisa que passa pela cabeça no momento, você tem que ter esse comportamento durante, no mínimo, 6 meses. Esse é o diagnóstico que a gente... Para saber que é hipocondríaco, né? Doutora, chegou uma pergunta para a gente aqui, excelente. A Selma Marques, ela pergunta assim, se a gente fica achando que o filho tem uma doença, a gente pode ser hipocondríaco também? E eu vou incrementar aqui o que a Selma falou. Porque, de fato, quando é com filho, a gente fica um pouco doida no começo. Eu percebo isso. Qualquer coisinha que a criança tem, a gente quer... E hoje a gente tem um problema. Eu acho que existe uma diferença grande entre você ser uma pessoa instruída e você pesquisar tudo no Google e acreditar no que está lá. Então, eu queria entender, doutora, complementando a pergunta da Selma, a gente que é mãe, a gente fica um pouco, né, com excesso de cuidado ali. Sim. Como saber quando isso está passando do limite? Ela pode ser hipocondríaca preocupada com doenças no filho? Eu acredito que não, Jaque, porque o hipocondríaco ele tem que sentir, não os outros.
Mas aí pode ser um pouquinho a depender do nível, até uma paranoia, né? Um excesso de proteção com essa criança. O que você né? pode causar na criança é que ele se torne hipocondríaco, porque a mãe estava sempre tão super protetora. O que a Selma pode fazer, doutora? Então, se ela se vê nessa situação, é importante procurar terapia? Se ela está se ela está desconfiada e está tudo dizendo que a criança está bem, não tem nada, procura, porque pode ser algum trauma até dela passado, alguma coisa que ela viveu ou viu, que ela deveria procurar ajuda para não acometer problemas com o filho, né? Realmente. Aí, doutora, eu tenho uma pergunta. Eu acho que quando é mãe é atenção, porque a gente também, quando se torna mãe, eu falo isso por experiência, a gente ganha o que no popular se chama de sexto sentido também. Sim. Então, eu acho que para a mãe é mais difícil ainda saber se ela está exagerando ou se de fato tem algo acontecendo. Eu me lembro que o meu filho, logo depois que ele nasceu, ele teve icterícia, só que a icterícia dele estava num nível muito alto. Depois, quando eu pesquisei, eu descobri que riscos de problema neurológico, porque tinha extrapolado mesmo. E a gente tinha ido ao médico 2 dias antes, estava tudo bem com ele. O médico falou para ficar de olho, porque estava amarelinho. Tinha feito exame. Num domingo eu acordei e eu olhei para o meu filho, eu era mãe há 9 dias. Eu olhei para o meu filho e falei, vamos correr para o médico. O meu marido falou assim, você tá doida? O meu marido falou, a gente não vai para um pronto-socorro com esse bebê. Eu falei, se você não for, eu vou pegar um táxi e eu vou. E realmente tinha subido absurdamente o nível da icterícia dele. Se eu não tivesse ido naquele momento, não sei o que poderia ter acontecido. Então, eu também acho que quando é mãe, tem algo que Deus nos dá que é pra gente ficar atento. E eu também acho que é uma linha tênue, porque às vezes eu pesquiso coisas e o pediatra fala, eu chego na consulta, o pediatra fala, calma, não é nada disso. Então também é uma linha tênue com o filho, né, doutora? Eu gostei da sua colocação e ao mesmo tempo dessa pergunta. E eu tenho falado muito na psicanálise, inclusive no mestrado, sobre isso, que as mães, as mulheres estão perdendo um pouco essa intuição, essa sensibilidade. Eu mesmo, acho. Né? É melhor pecar por excesso, sabe, Jaque? Eu acho que tem uma conexão, uma simbiose muito forte entre mãe e filho. Então, se você está na dúvida, é melhor ir ao médico. Então, Selma, de repente, o que custa você fazer os exames do seu filho? E eu vivi isso com o meu filho também. Você tem 2, né? Então eu tive meu primeiro filho teve uma hipoglicemia gravíssima, ele já estava tendo convulsões e as enfermeiras entravam e diziam, não, mãe, isso é normal. Mãe de primeira viagem, eu falei, meu Deus, será que eu estou ficando louca também? Não é possível. E eu falei a mesma coisa, você falou, eu quero agora ir no pediatra. Mas você não tá, marido também, está exagerando. Na hora que eu cheguei, foi glicose na veia urgente, porque a falta de açúcar também causa danos cerebrais. Então, eu sei que eu salvei o meu filho por conta desse instinto materno. Isso é uma coisa totalmente diferente de uma projeção neurótica ou patológica em cima de um filho. Então, a gente tem que usar o bom senso. O bom senso. Mas se uma mãe tem essa desconfiança que tem algo de muito errado com o filho, eu sempre digo, gente, o melhor terapeuta, a melhor pessoa, o melhor professor, terapeuta, pediatra é a mãe. Ela no olhar, no escutar o choro do filho, ela já sente que tem uma coisa errada. Isso não tem nada a ver com ser hipocondríaco nem exagerado. Eu acho que a mãe, ela sente, ela percebe quando o filho não está bem. Eu acredito que é algo que Deus dá para a mãe, né? Porque eu nunca tinha passado por isso com ninguém. Eu acho que é espiritual, né? Até, é uma ligação. Não tem onde ler e aprender, é uma coisa, é um sentimento de amor muito forte, né? Sem dúvida, é uma ligação. Ai, ser mãe, a gente podia falar um dia sobre não isso, é? né, doutora? Acho que sim. É um assunto que me salta aqui aos olhos. Doutora, chegou uma outra pergunta pra gente. Obrigada, viu, Selma, pela sua participação. Da Vanilda Aparecida, ela é de Sorocaba. Obrigada também, Vanilda. Ela contou uma história que eu acho que não é hipocondria, mas está dentro de um ciclo vicioso. Ela diz que ela precisa fazer um exame do coração. E toda vez que ela precisa fazer esse exame, ela fica muito nervosa. Aí descompensa e ela não consegue fazer o exame. E ela está dentro desse ciclo ou desse círculo vicioso. O que pode ser, doutora? Chama-se síndrome do jaleco branco. Tem pessoas que ao ver aquele jaleco branco, aquele médico, ela já tem uma alteração de pressão. Uau! Então impressiona muito. O que ela pode fazer? Se isso é muito recorrente, também procurar uma ajuda para se acalmar, né? Ela pode ter um transtorno de ansiedade. Ela que não consegue fazer o exame, já tentou várias vezes, né, Cat? Já tentou 3 vezes, não consegue fazer o exame. Nossa, pois é. Precisa então, de ajuda, né? Eu acredito que seria bom ela procurar uma ajuda para ela poder fazer o exame, se é importante, né? Ela deve estar precisando fazer. Então, tem essa síndrome do jaleco branco, onde muitas vezes o que você não pode controlar começa a disparar, né?
Vanilda, então se cuida, tá? Porque aí, falando especificamente sobre hipocondria ou sobre qualquer um desses assuntos que a gente acabou trazendo aqui através dos nossos telespectadores, doutora, a senhora falou uma coisa que me chama a atenção no bloco anterior. A pessoa pode causar alguma outra doença, porque o corpo vai dando sinais. Você explicou pra gente agora há pouco que a pessoa vive em estresse, então não necessariamente aquela doença que ela tá pensando, mas o corpo pode responder com alguma outra patologia, não? Sim. Por exemplo, se a pessoa acha que ela está com uma gripe, alguma infecção muito grave, começa a tomar antibiótico, porque ela tem certeza que ela precisa de um antibiótico. Vai chegar um tempo que aquele antibiótico não vai funcionar. E quando ela tiver uma doença real, primeiro que ninguém vai acreditar. Ninguém vai dar bola. Ninguém vai dar bola, vai dizer, não, mais uma vez, um pensamento obsessivo de que ela tem uma doença. E segundo, os antibióticos a gente já sabe, eles vão diminuindo o seu efeito se você toma de forma errada, né? Então, é uma doença perigosa se você não cuida, porque você pode adquirir outras por muita medicação, por vários exames, fazer também raio-x demais, ressonâncias demais, fazem mal para o corpo, né? Fazem muito mal. Alguma resposta pode vir, né, doutora? Claro. Do corpo. Doutora, eu vou contar uma história aqui, eu sempre conto as minhas histórias, né? Mas é porque tem muito a ver com o nosso bate-papo. Eu me lembro que há alguns anos eu fui para um médico porque eu estava com um sintoma específico e tal, e a médica falou, olha o que a médica me falou, né? Ela falou assim, você deve estar com um tumor cerebral. A médica me falou isso. Você deve estar, nossa, era labirintite, tá, gente? Depois a conclusão foi labirintite, mas ela falou isso e ela falou várias coisas e tal, eu pedi vários exames, ela falou, olha, você tá sentindo formigamento nos braços? Eu falei, não. Ela falou, se sentir formigamento nos braços, e tá bom, eu pedi os exames. À noite, os meus 2 braços formigaram como nunca. Isso nunca tinha me acontecido. É lógico, eu não tinha um tumor cerebral, graças a Deus. Era labirintite, mas por que eu trouxe isso? Como a mente da gente também é condicionada, mas não, doutora? Claro, até porque a gente tem uma confiança no médico. A gente começa a sentir. Foram dias assustadores até o resultado do exame, viu? Eu tô rindo agora. Pois é, eu imagino que você não deve ter dormido a noite toda achando que tinha que correr para o médico. Então, assim, nossa, o pessoal da área de saúde tem que ter muito cuidado como fala com as pessoas, sabe? Às vezes a gente não está preparado para ouvir certas notícias e nós temos o poder de autossugestão muito grande, principalmente vindo de uma pessoa que você confia. Então, a gente vê muitos pacientes, pessoas que a gente conhece, que tiveram diagnósticos completamente errados. Isso, infelizmente, é recorrente. A minha produtora aqui está falando que ela foi diagnosticada com câncer maligno no ovário, também não era. Então, se a gente for perguntar aqui, talvez quantas pessoas tenham passado por isso e como lidar com a sua mente num momento como esse, né, doutora? Tem que ter calma. A melhor coisa é falar com pessoas, amigas, se tem alguém na família que é médico, conhece alguém, até para dar calma, porque as coisas não são assim. Você não pode diagnosticar um paciente sem ter certeza, relatórios, nem na suspeita, tem que ter certeza antes de falar. Eu acho que isso até é um bom programa para saber um alerta, né, de como as pessoas são diagnosticadas de modo errado, né? Ou então cirurgias desnecessárias. Quantas vezes isso acontece? Agora, que o cérebro da gente responde no corpo, responde, muito, né? Muito, demais. Nós somos altamente autossugestionados, né? A hipnose é uma das provas. E quantas vezes já que você vai no médico com uma dor muito grande, o médico faz a receita do remédio, você sai... A dor passa. A dor passa ou alivia muito. Finalmente alguém me ouviu, eu estou com a receita. Isso até uma autossugestão, uma técnica que a hipnose começou a adotar. Viram que os pacientes saindo dos consultórios começaram a melhorar, ter um sorriso no rosto. Então, só o fato de dizer, olha, esse medicamento que eu estou dando para você vai resolver. Ai, vem aquele alívio. Então, a mente já se imbui de neurotransmissores do bem-estar, do prazer, e você começa a aumentar a imunidade. Se o médico já pensou, fala assim, não, isso aqui não tem jeito, você realmente está muito mal, não sei se vai... Você deprime. Então, o que é depressão? É pressão para baixo. O que é hipocondríaco? Hipo é para baixo também. Todas essas coisas que te deixam para baixo, você começa a acreditar que sim, você tem alguma coisa. Agora, doutora, a hipocondria, ela pode ter alguma origem? A gente já falou um pouquinho sobre a infância, sobre o que os pais veem dos filhos, mas alguma atitude pode ser um gatilho para a pessoa se tornar hipocondríaca? Pode, um trauma, por exemplo. Um trauma, às vezes, abusos na infância, falta de afetividade, falta de uma vida saudável,
falta de uma alimentação saudável, você começa a se sentir fraco, debilitado, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer atividade física. Então você entra num ciclo depressivo e aí você já está naquela nuvem preta, né? E diz, bom, eu estou realmente muito doente, não tenho forças para nada, eu devo estar com anemia, devo estar com alguma coisa. E aí você começa com os transtornos obsessivos. É muito comum o hipocondríaco ter o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Gente, você começa a acreditar nesses pensamentos e eles vão ficando piores e cada vez maiores. Então, sim, ele pode ter fundos emocionais e fundos físicos e externos também. Tem alguns teóricos que falam que até o meio ambiente pode causar isso. Você mora perto de uma fábrica e aquelas toxinas vão e você começa a achar que você vai ter alguma reação, enfim. É o meio, né? É o meio, exatamente. Doutora, não falando somente sobre hipocondria, mas falando sobre alguma patologia, algum distúrbio que possa estar em alta agora, onde eu quero chegar. A gente vive um momento em que muitas pessoas estão desempregadas. Sim. Tentando emprego a todo custo e muitas pessoas não estão conseguindo. E aí a mente começa a trabalhar de várias maneiras diferentes. A gente sabe que ainda hoje, apesar da mulher estar muito inclusa no mercado de trabalho, ainda hoje os homens sofrem muito quando ficam desempregados de uma maneira diferente do que as mulheres. Mas tem muitos desempregados, doutora. Isso pode também aumentar a procura em consultório por alguns tipos de tratamentos específicos? Certamente. Principalmente para a depressão, a autoestima, a ansiedade, a cobrança é muito grande da sociedade, quem tem família também, então é difícil você estar bem desempregado, é muito difícil, né? Você não pode estar dormindo bem achando que as contas estão chegando de luz e de tudo, do básico, e você não tem dinheiro para poder pagar, então realmente isso acomete até doenças graves psicossomáticas, bastante, realmente e aí já não é a hipocondria, aí já é um fator de depressão, de transtorno do humor, que chamamos, né? Um alerta muito importante, né? Sim. Olha só, chegou uma pergunta aqui pra gente de uma pessoa que disse que a vizinha dela teve gravidez psicológica. Por que isso acontece? A gente falou brevemente, doutora, provavelmente é o desejo grande de ter um filho? É um desejo grande e às vezes também tem a ver com carência afetiva, né? Uma mulher muito carente. Muitas vezes a família até questiona, cadê o pai da criança, né? A menina nunca teve ninguém, agora está grávida, de onde é que surgiu? Então, geralmente é por questões afetivas e de extrema carência e realmente todos os sintomas estão presentes, é impressionante isso. Doutora, para a gente caminhar para o fim, se a senhora já falou sobre a dificuldade que a pessoa tem de perceber que é hipocondríaca, né? Se a pessoa assistiu agora, levantou um alerta, ela não quer contar nada para ninguém, mas levantou um alerta, ou se essa pessoa sabe que alguém da família, alguém que ela ama tem esse problema. Sim. Tem alguma dica de como conversar, de como abordar para conseguir levar a terapia? Sim. Mesmo abordando e conversando, olha, eu acho que você está estagnada, você está sempre perdendo tempo em médicos, indo para hospitais, que é até ruim, né, para você estar no meio de tantas viroses e bactérias. A tua rotina não está bem, eu vejo você muito deprimida, muito preocupada com tudo, então eu acho que você precisa de ajuda. O melhor é que os amigos, as pessoas próximas falem. E eu descobri essa semana que existe também os hipocondríacos anônimos, grupos de pessoas que se unem para falar sobre, né, esse transtorno. Então, eles não são médicos, não são terapeutas, são um grupo de pessoas que querem se apoiar. Então, qual é a indicação? Procura um especialista. Se for muito grave, né, esses pensamentos obsessivos, uma boa medicação pode aliviar muitos sintomas e contar com a família e amigos. Doutora, eu imagino que quando esse tratamento começa, se a pessoa procurou ajuda por causa de ser hipocondríaca, provavelmente outras patologias estão atreladas e aí já vai encontrar o tratamento para isso também, né? E muitas vezes ela entra no consultório terapêutico já falando de uma depressão, ansiedade, e quando a gente vai ver a raiz do problema é a questão dessa projeção, dessa, né, coisa da hipocondria. Mas precisa procurar porque a vida não flui, a vida fica difícil quando você está o tempo inteiro... Atrapalha todas as áreas da vida, né? Não só você, mas as pessoas à sua volta. Eu imagino que não viaja sem um monte de remédio, não deva fazer várias coisas, né? Vida social... O medo de contaminação é muito grande também.
até de ir em restaurante, com medo A vida de... não deve ser fácil para quem tem isso, né, doutora? Não, não é fácil, é sofrimento, é muito sofrimento. E a pessoa realmente sente que ela está com problemas. E eu imagino que a pessoa deva achar que os outros acham que ela é louca porque ela está falando que tem uma doença e ninguém acredita. Deve ser uma bola de neve, É uma né? bola de neve. Mas quando se perdura mais de 6 meses, é importante que a família diz, olha, eu assisti o programa, nosso programa, e eles falaram lá que já tem 6 meses, você precisa de ajuda. Daqui a pouco esse programa vai estar lá no YouTube, encaminha também para as pessoas, né, doutora? É uma dica aí para poder ajudar. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Obrigada, viu? Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 3742 8556 e o Facebook é o Instituto Vida Positiva, certo? Certíssimo. Prazer te receber aqui novamente, viu, doutora? Uma ótima tarde. Fica também. com Deus. Beijo grande, até amanhã. Fica com Deus. Tchau.